Olá! Nesse vídeo, vamos falar da reforma administrativa, a proposta de emenda constitucional número 32 de 2020, ou simplesmente a PEC 32. Se a PEC 32 for aprovada, ela representará a destruição da separação do dinheiro público do dinheiro privado na administração pública, a destruição da legalidade e impessoalidade da administração pública, a destruição do serviço público e a destruição do servidor público efetivo, como conhecemos, como foi construído nos últimos 30 anos no Brasil. Apresentado pelo governo Bolsonaro, a PEC 32, apresentado pelo governo Bolsonaro, pelas mãos do ministro da Economia, Paulo Guedes, tem o apoio dos partidos, deputados, senadores, governadores, prefeitos, vereadores, que apoiam a política neoliberal do governo Bolsonaro. Essa política trata os servidores públicos e as políticas públicas como um mal que precisa ser destruído para transformar os direitos sociais em mercadorias e, com isso, ampliar o mercado a ser explorado pelos grandes grupos econômicos. A partir dessa mentira de que o servidor público é o problema do Brasil, o principal objetivo da reforma administrativa da PEC 32 é destruir esse mal. Destruir o servidor público efetivo, qualificado, com estudo, formado, selecionado em concurso público impessoal, com estabilidade, carreira e continuidade no serviço público. Na verdade, querem destruir esse perfil de servidor público para abrir o caminho para a destruição do serviço público que garante a oferta dos direitos sociais ao povo, a educação, a saúde, a assistência social, a segurança pública, a cultura, o esporte, a ciência e a tecnologia e tantas outras políticas públicas que melhoram a vida do povo, tornando esses direitos sociais em mercadorias a serem exploradas pelos grandes grupos econômicos. Esse é o objetivo da política neoliberal: reduzir os direitos sociais da população, garantidos pelo Estado de Bem-Estar Social, para transformar os direitos sociais em mercadorias. E como a PEC 32 vai destruir o servidor público efetivo, o serviço público universal e a separação do dinheiro público do dinheiro privado? Pela alteração da Constituição Federal e eliminação das garantias atuais. Acaba com a separação constitucional entre dinheiro público e dinheiro privado, remetendo para a lei complementar os limites dessa cooperação. Cito o artigo 37A da PEC 32 para se ter uma ideia. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão, na forma da lei, firmar instrumentos de cooperação com órgãos e entidades públicos e privados para a execução de serviços públicos, inclusive com o compartilhamento de estrutura física e a utilização de recursos humanos de particulares, com ou sem contrapartida financeira. Até que seja editada a lei federal a que se refere o parágrafo 1º, os estados, o Distrito Federal e os municípios exercerão a competência legislativa plena sobre a matéria. Então, destrói as garantias constitucionais de preservação do serviço público e transfere para a lei complementar a total liberdade para a autonomia gerencial e financeira dos órgãos e entidades da administração direta e indireta. Então, vamos imaginar aqui na proposta do artigo 37. Os governadores e os prefeitos, se esta PEC for aprovada,
terão total liberdade para fazer lei, fazer qualquer lei, para estabelecer qualquer tipo de negócio com o dinheiro público na administração pública. Será que vai aumentar ou diminuir a corrupção? Será que vai aumentar ou diminuir a transferência dos recursos públicos para os interesses privados? Mediante contrato de metas de desempenho a ser firmado entre seus administradores e o poder público, permite a autonomia gerencial, independente da classificação da despesa, incluindo a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa. Ou seja, o prefeito vai poder gastar como quiser, nem precisar passar pela Câmara de Vereadores. A PEC 32 também quer proibir o Estado de fazer política econômica. O artigo 173 da Constituição seria incluído um parágrafo para dizer que é vedado ao Estado instituir medidas que gerem reservas de mercado que beneficiem agentes econômicos privados, empresas públicas ou sociedades de economia mista, ou que impeçam a adoção de novos modelos favoráveis à livre concorrência, exceto nas hipóteses expressamente previstas nesta Constituição. Ou seja, com exceção daquelas permissões que estão registradas formalmente na Constituição, em todas as outras atividades, o Estado seria proibido de fazer política econômica, ou de fazer política ambiental, ou de também fazer política de preços para a sociedade. Então, se o Estado quiser disponibilizar, por exemplo, um produto, gás de cozinha, por exemplo, a um preço mais favorável à população, ele não vai poder, porque ele não será mais permitido pela Constituição para fazer. Se o Estado precisar criar um monopólio para desenvolver uma pesquisa, uma vacina ou qualquer outro remédio, o Estado não poderá fazer. Se o Estado precisar desenvolver uma política monetária para controlar a inflação ou para fazer um processo de distribuição de renda, o Estado não poderá fazer. Reduz o poder do Congresso Nacional, da Constituição e da lei e amplia o poder do decreto do Presidente da República, que passa a criar, extinguir, transformar e fundir cargos, órgãos e entidades da administração pública direta, autárquica e fundacional. Então, por exemplo, o presidente que é contra o SUS pode, por decreto, extinguir os cargos, as estruturas do Ministério da Saúde. Então, se dá um poder. Então, vamos lembrar, o prefeito, o governador e o presidente da República não precisarão mais obedecer à lei de licitações para contratar serviços privados. E poderão, por decreto, desorganizar a administração pública, extinguir cargos, extinguir ministérios, extinguir estruturas públicas, extinguir políticas públicas. Então é evidente que a iniciativa da PEC 32 visa destruir o Estado brasileiro e, inclusive, transferir recursos públicos para as empresas privadas. Ela abre as portas para a completa privatização de recursos, terceirização dos serviços públicos e parcerias público-privadas do patrimônio, do poder do Estado e dos serviços públicos. Permite aos prefeitos, governadores e presidente da República fazer qualquer negócio com dinheiro público. Então, esse é um aspecto importante da PEC 32. Ela acaba com todos os controles públicos que tem hoje sobre a administração pública, inclusive do Legislativo, dos vereadores, Assembleia Legislativa e Congresso Nacional, sobre o Executivo Municipal, Estadual e Federal, e dá plenos poderes para o chefe do Poder Executivo fazer qualquer negócio com o dinheiro público.
Então é evidente que é um projeto autoritário também para concentrar renda e diminuir as políticas públicas e os direitos sociais da população. No aspecto do servidor público, o que muda com a PEC 32? O que mudaria com a PEC 32? Então, primeiro, ela tem uma clara intenção de acabar com o servidor público efetivo, esse servidor impessoal, que ele não é empregado do prefeito, do governador, do presidente da República. Ele é um empregado do Estado brasileiro, da sociedade brasileira. Né? O servidor público efetivo tem que prestar trabalho e prestar contas para a população. É para a população que recebe o serviço e que paga os impostos para manter essas políticas públicas. Então, o que muda especificamente na questão do contrato de trabalho? Na Constituição atual, ela tem cargos, funções públicas e empregos públicos. Embora que os empregos públicos, de 2012 para cá, ele foi suspenso pelo Supremo Tribunal Federal, porque lá atrás, em 98, a PEC, que acabou com o regime jurídico único, não teve os votos suficientes. Então, ela se tornou inconstitucional. A PEC 32 troca a palavra funções públicas por vínculos. Então, tem uma grande diferença entre funções públicas, que é isso que o servidor público faz, com vínculo. Vínculo é característico de um simples emprego, né, entre patrão e empregado. Funções públicas é uma relação do trabalhador com o Estado para servir a população. Então, a PEC 32 simplesmente troca funções públicas por vínculos. Inclusive, né, ela acaba com as funções de confiança dos servidores efetivos para criar cargos comissionados. Mas vamos em frente. O que ela propõe, então? O emprego público, que hoje está restrito a quem entrou de 98 a 2012, ele volta a ser pleno. Então, poderá ser usado livremente. O ACT, o admitido por caráter temporário, ele passa a ser vínculo por prazo determinado. Né? É um pouco semelhante, mas deixa de ter as condições dos servidores estatutários, porque hoje o ACT é um contrato administrativo que também está embasado naquelas regras do Estatuto dos Servidores Efetivos em termos de prestação de serviço, né? E também de direito de autonomia profissional para desempenhar a função pública. O cargo público efetivo, né, que é o grande instrumento da Constituição de 88, de democratização do serviço público no Brasil, de estruturação, de implementação, de qualidade do serviço público no Brasil, ele está sendo acabado pela PEC 32. Né? A PEC 32 quer eliminar o servidor público efetivo, formado, concursado, estabilizado. Né? Então, acaba com a estabilidade e também acaba com o processo de seleção. Então, no lugar do cargo público efetivo, passa a ter um servidor com vínculo por prazo determinado. Né? Desculpa, um vínculo por prazo indeterminado. Então, quer dizer que a qualquer momento ele poderá ser demitido. E será criado o cargo típico de Estado, que já foi dito que será para o judiciário e os militares, para os juízes e os militares. Né? Então, hoje, o servidor público efetivo, ele é para todas as áreas, porque é a garantia de ter um trabalhador que, de fato, vai trabalhar para a população e não para o governo, e não para o governante, não para o prefeito, o governador, o presidente da República. Né? Porque o prefeito, o governador e o presidente da República é mais um servidor público que tem que estar sob a lei, sobre a Constituição e as leis, e não com o poder, sobre tudo, sobre o dinheiro público, sobre os servidores, sobre as políticas públicas, sobre os direitos sociais. A função de confiança e o cargo comissionado, então a função de confiança deixa de existir,
Então, não vai ter mais servidor efetivo que vai coordenar, assessorar, né, os serviços públicos, por exemplo, dirigir uma escola, né, o gestor de uma escola, o gestor de uma unidade de saúde, que hoje são profissionais da área formados, né, que estão em função, que são servidores efetivos, estão em função de confiança, vão deixar de ter, né, e passará tudo a ser cargo comissionado. Então, também a PEC 32, ela multiplica por 10, 20 vezes o número de cargos comissionados que tem no país. Então, é uma grande maracutaia, né, do ponto de vista de um grande trem da alegria para transformar o serviço público e o dinheiro público em instrumento de campanha eleitoral, né, de enriquecimento ilícito dos gestores públicos e das empresas privadas. Então, é muito importante a gente sintetizar e ter presente, né? Então, deixa de ter as funções públicas e passa a ter os vínculos públicos, e os servidores deixam de ter o cargo público efetivo e passa a ter o emprego público, o vínculo por prazo determinado, o vínculo por prazo indeterminado, alguns cargos típicos de Estado para os militares das Forças Armadas e os juízes, e o resto cargo comissionado. Então, imagino como vai ser uma prefeitura, por exemplo, onde não vai ter mais servidor efetivo e vai ter um monte de cargos comissionados, outros com cargo por tempo determinado e outros por cargo por tempo indeterminado, que poderão ser demitidos se não votarem, se não prestarem serviços ao prefeito, ao invés de prestar serviço à população. Tira do concurso público a garantia da impessoalidade na seleção dos trabalhadores no serviço público, né? Não será mais a classificação no concurso público de provas e títulos que vai definir quem entra no serviço público, né? Terá mais uma etapa de seleção que será feito pelo governo de plantão, após o vínculo de experiência com o desempenho satisfatório. Então, por exemplo, classifica 100 candidatos no concurso. Vão sempre um contrato de experiência. Depois de um ano, o governo que está de plantão vai dizer quais são os 50 que vão continuar por contrato indeterminado, né? Então, é evidente que vai ter uma manipulação política ao invés de uma avaliação profissional dos trabalhadores do serviço público. A PEC 32, ela acaba, né, então, como o principal ator que construiu as políticas sociais, né, as políticas públicas, pós a Constituição de 1988, né, que construiu a educação, a saúde, a assistência social, a segurança pública, a ciência e tecnologia, a cultura, o esporte. Quem é que construiu estas políticas públicas no Brasil a partir da Constituição de 88? Foram os servidores públicos efetivos, os professores formados, habilitados, os médicos, os enfermeiros, trabalhadores da enfermagem, trabalhadores e trabalhadoras da enfermagem, né, que construíram o SUS, foram os trabalhadores da cultura que construíram a política de cultura, os professores de educação física, por exemplo, construíram a política de esportes, os cientistas que produziram a ciência e tecnologia, né, nos diferentes setores, os policiais, os civis, militares, federais, rodoviários, que construíram as políticas de segurança pública. Então, o principal ator que construiu o que o povo brasileiro tem de melhor, que é o SUS, que é a educação pública, que é o direito de ter acesso à educação pública, ao SUS, à segurança pública, a ter assistência social, ter acesso à cultura, ao esporte. Agora, o governo Bolsonaro, o ministro Paulo Guedes e os seus apoiadores querem destruir este ator, que é o servidor público concursado, efetivo, com estabilidade, com continuidade no serviço público, né? Nós só tivemos vacinação no Brasil com a Coronavac, com a AstraZeneca, né, do Instituto Butantan, o Instituto Fiocruz, porque lá no Instituto Butantan e Fiocruz tem servidores concursados, estáveis, que estão anos lá produzindo pesquisa, produzindo vacinas da gripe, outras vacinas, e que estavam preparados e em condições de produzir, manipular, né,
disponibilizar vacina para a população brasileira para a gente combater essa pandemia. É isso que a PEC 32 vem destruir. Então, a PEC 32 ela acaba com o servidor público selecionado pelo concurso público impessoal, com estabilidade e continuidade, independente de governante de plantão. Então, esse servidor é substituído pelo empregado selecionado politicamente no contrato por tempo indeterminado, por tempo determinado e cargos comissionados. É muito difícil nos convencer de que é para o bem do Brasil, é para o fortalecimento da democracia, para a qualificação das políticas públicas que a PEC 32 quer trabalhar, né? Os servidores públicos atuais são atacados pela reforma administrativa? Sim, e muito. Corta direito dos planos de carreira, férias em período superior a 30 dias. Sim, tem trabalhadores de áreas insalubres que têm férias de mais de 30 dias, mas a grande maioria só tem de 30 dias, né? Acaba com adicionais referentes a tempo de serviço, pagamentos com efeitos retroativos. Às vezes, né, o governo deixa de pagar direitos e depois paga em retroatividade, não vai mais poder pagar. Licenças decorrentes de tempo de serviço, licença prêmio, por exemplo, redução de jornada sem redução de salário, aposentadoria compulsória com modalidade, por exemplo, redução de jornada sem redução de salário. Às vezes as prefeituras reduzem jornada de trabalho para economizar, porque não tem dinheiro para fechar o ano. Aí vai reduzir o salário do servidor. Aí o salário do servidor, do trabalhador, de uma hora para outra vai ser reduzido. Como é que fica a sobrevivência da família desse trabalhador? A aposentadoria compulsória com modalidade de punição, isso tem que acabar sim, né? Mas não precisa destruir o serviço público brasileiro para moralizar a aposentadoria dos juízes, né? Quando estão pegos em crimes, né? Acaba com a adicional indenização por substituição, acaba com a progressão ou promoção baseada exclusivamente no tempo de serviço e também não permite mais a incorporação total ou parcial da remuneração de cargo em comissão, função de confiança, o cargo de liderança e assessoramento ao cargo efetivo ou emprego permanente. Aqui é discutível, mas não precisa destruir o serviço público para organizar melhor essa questão. Acaba com o regime jurídico único e remete para a lei complementar disciplinar. Acaba com o regime jurídico único e remete para a lei complementar disciplinar a gestão pública e dá autonomia para os estados e municípios legislar sobre o assunto enquanto não for aprovada a lei complementar federal. Então imagina, é aprovada a PEC 32, é publicada. No dia seguinte, o prefeito e o governador poderão fazer qualquer lei para disciplinar a gestão pública. A gente sai de todos os freios e as garantias que a Constituição Federal tem hoje e dá para o prefeito e o governador o poder de fazer a lei da própria gestão, né? No caso dos servidores públicos, dá ao prefeito e ao governador o poder de mudar tudo, né? Deixar de atender de toda a carreira que o servidor conquistou, às vezes, ao longo de 20, 30 anos, né? Porque o prefeito e o governador podem fazer um novo regime de pessoal. Então, o que vai implicar concretamente para os servidores efetivos atuais? Na prática, né, ele abre uma exigência para a União, Estados e Municípios. A PEC 32, se for aprovada, ela abre a exigência da União, Estados e Municípios acabarem com os planos de carreira atual e elaboração de um novo regime jurídico de pessoal. O que vai acontecer com isso? Isso empurra os atuais servidores efetivos para o quadro em extinção dos estatutos e dos planos de carreira e das garantias atuais da paridade para aposentados e futuros aposentados que ingressaram até 2003. Então, isso é muito sério, porque o servidor efetivo trabalhou 10, 20, 30, 35 anos para se aposentar. Ele construiu uma carreira, algumas progressões salariais. Hoje ele está aposentado, ou quem entrou antes de 2003 vai se aposentar com o direito da integralidade e com a paridade.
Só que aí a PEC 32 acaba com a referência, que é o quê? Que é o quadro, que é a careira, o quadro de pessoal e a careira dos servidores em atividade. Isso é a paridade, né? Do aposentado manter na aposentadoria a sua condição que desenvolveu ao longo da carreira do serviço público. Então, se desvincula o plano de cargos e salário dos aposentados dos servidores ativos, ou desvincula o plano de cargos e salário e carreira dos servidores ativos dos novos servidores, e não tem garantia de reajuste anual da inflação, como que vai ficar o salário dos servidores ativos que vão para o quadro de extinção e os aposentados e pensionistas que têm paridade com os trabalhadores que estão em atividade, mas que não estão mais no quadro principal da prefeitura, do governo, né? Passa a estar no quadro em extinção, do quadro em extinção. É evidente que isso é um instrumento de achatamento e até congelamento salarial para longos anos para os aposentados e servidores públicos ativos, efetivos, que com o novo regime de pessoal serão empurrados para um quadro em extinção. Acaba com a estabilidade de emprego no serviço público, né, dos servidores efetivos, mediante avaliação periódica de desempenho. Então, cria aqui uma avaliação periódica de desempenho que os cargos comissionados vão fazer dos servidores efetivos. Né? É evidente que a estabilidade aqui será suprimida. Né? Novos servidores pelo vínculo por tempo indeterminado ou determinado. Então, para de fazer concurso público e destabilizar novos servidores, e os atuais servidores poderão ser demitidos por uma eventual avaliação periódica de desempenho feita pelos cargos comissionados, do prefeito, né, do governador. Então é evidente, né, que vai acabar com a estabilidade rapidamente, que rapidamente vamos ter só servidores com vínculo determinado ou indeterminado, né, na grande massa dos servidores públicos nas prefeituras, nos governos estaduais e no governo federal. Né? O que será abrir as portas para o apadrinhamento político e para a corrupção. Né? Não tem outro caminho. Preserva o plano de carreira atual, né? Então, aquilo que eu vinha falando, a PEC 32 preserva o plano de carreira, preserva o plano de carreira e estabilidade para os servidores efetivos, mas coloca todos os servidores efetivos em quadro em extinção. Medida que, na prática, acaba com a paridade entre ativos e aposentados, o direito de quem entrou até 2003, e abre as portas do congelamento salarial do quadro em extinção e aposentados pela integralidade. Isso não há dúvida. A tentativa da Lei 173, que proibiu o aumento real 2020 e 2021, ela vai, inclusive aqui, viabilizar que não se dê nem a inflação, né, que se congele o valor nominal dos salários por longos anos. Então, é inaceitável, né, para os trabalhadores do serviço público essa proposta. A PEC também desrespeita a habilitação dos profissionais da saúde e da educação, né, porque ela habilita os militares da ativa a ocuparem cargo ou emprego de atividade própria de profissional da saúde ou do magistério. Eu vejo que aqui é uma ofensa aos milhões de brasileiros e brasileiras, profissionais da saúde e da educação, que construíram a saúde pública nesse país, que construíram a educação pública nesse país, que estão todos os dias em qualquer canto desse país atendendo a nossa população, seja no SUS, seja na educação pública. Agora, os militares em desvio de função farão uma educação e uma saúde melhor que os profissionais da saúde e da educação? Os profissionais da segurança pública, os militares, têm as suas funções. Têm as suas funções militares, de segurança pública, de forças armadas. Né? Para que construir esse desvio de função? Não é bom nem para os militares.
porque vai descaracterizar a função pública de militar, inclusive. Acaba com o plano de carreira com vencimentos conforme a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos, componentes de cada carreira, os requisitos para investidura e as peculiaridades dos cargos com as escolas de governo e a fixação da relação entre a menor e a maior remuneração. Ou seja, estão excluindo a possibilidade de estabelecer um teto entre o maior salário e o menor salário. Né? Aliás, né, o atual governo autorizou dois salários, né, dois tetos para os ministros, que também são generais e tem outras aposentadorias públicas, né? Mas querem acabar com o que tem de essencial do ponto de vista da qualidade do serviço público, que é ter um plano de cargos e salário conforme a complexidade do trabalho. Né? O trabalho de médico tem uma complexidade, que vai ter o salário de médico. O trabalho de professor tem uma complexidade, que é o trabalho de professor. O trabalho do militar é a complexidade daquele cargo. Então, essa proposta da PEC 32, ela quer mesmo destruir com o serviço público. A reforma, então, concluindo aqui o nosso tempo, que também se estendeu, a reforma administrativa, a PEC 32, é um projeto de Estado autoritário, transfere poder do Legislativo ao chefe do Poder Executivo, transfere o poder da instituição para a autoridade, né, da lei para o governante, acaba com a legalidade e impessoalidade da administração pública para instituir o império do ato pessoal do governante. Então não vale mais a Constituição, a lei. Vai valer a decisão do prefeito, do governador e do presidente da República. Vejam a insegurança jurídica, política, econômica que o país é jogado. É um projeto de destruição dos serviços públicos e mercadorização dos direitos sociais. Saúde, educação, segurança pública, água, esgoto, energia. Né? Tudo que é direito do povo vai virar mercadoria. É um projeto de precarização das condições de trabalho e salário dos trabalhadores do serviço público e do setor privado. É um projeto de concentração de renda e exclusão social. É um projeto de sabotagem na soberania nacional. É um projeto que subordina o Estado brasileiro aos interesses do mercado global. É um projeto que, no fim, recoloca o Brasil numa condição de colônia do século XXI. Por isso que nós dizemos não, não e não à reforma administrativa. Vamos denunciar esse ataque ao Brasil e ao povo brasileiro. Vamos denunciar esse ataque ao Brasil e ao povo brasileiro. Vamos cobrar dos deputados e senadores a rejeição da PEC 32. Então, obrigado por quem me acompanhou até aqui. Disponibilizo essa apresentação para facilitar o entendimento do que propõe a PEC 32. Obrigado por quem me acompanhou até aqui.